Olá, senhores e senhoras traders, sejam muito bem-vindos à aula 5 do mini curso Mini Índice. Hoje vamos falar de gráfico Renko versus gráfico de Candle, ok? Conteúdo simples e objetivo, sem enrolação, vamos lá. Vamos começar primeiramente pelo gráfico de Candle, tá? Gráfico de Candle. O que é o gráfico de Candle? Para quem não conhece, é o candlestick, né? São gráficos de vela, que é um método de representação de gráficos amplamente utilizado no mercado de ações e renda variável também. Cada candle é formado por 4 pontos relativos a um determinado período, dia, hora, minuto ou mês. E ele tem abertura, fechamento, máxima e mínima, como vocês podem ver aqui na imagem abaixo. Para quem não sabe o que realmente é um candle, por favor, pesquise aí detalhadamente o que é um candle. Eu estou passando aqui o básico, que é o candlestick. Ele é um gráfico temporal, onde no candlestick você consegue ver a máxima, a mínima, abertura e fechamento em cada candle. E dentro desse candle você pode visualizar isso em 1 minuto, 2, 5, 10, 1 hora, um dia, uma semana e por aí vai. Tá? Então isso é o gráfico de candle. E vamos lá para as vantagens que tem o gráfico de candle. O que eu entendo como vantagem no gráfico de candle? A análise do VSA. Volume, Spread, Análise, tá? O que eu entendo isso? Esforço, resultado. Você consegue ter uma percepção de esforço e resultado muito boa num gráfico de candlestick. Eu não vou entrar em detalhe aqui o que é VSA, esforço e resultado, mas lá mais para frente a gente vai falar sobre isso e eu te garanto que o VSA no candlestick ele é muito bom. No gráfico de candle você também tem uma maior percepção do sentimento do mercado. Por quê? Você consegue ver através das barras como é que está o esforço daquela barra, como é que está o resultado dela, se estão diminuindo a pressão, se não estão. A barra te mostra o sentimento do mercado. Então é muito visual quando você entende realmente o que aquele candle quer te dizer e no ponto que ele está te dizendo, você consegue entender ali o sentimento do mercado naquele momento. Então, para mim, é uma vantagem do candlestick. Outra vantagem são os gatilhos operacionais através de padrões de candles. Ou seja, para mim só existe 2 padrões de candles que funcionam. Para mim, isso é pessoal. E através desses padrões você consegue ter um gatilho operacional. Lógico, tem outras coisas, outras confluências que vai levar a esse gatilho, mas é bem visual, bem fácil de fazer e é bem assertivo também. Então, para mim é um ponto positivo aí para o candle, alguns padrões que ele nos mostra no gráfico. E o último é a antecipação de entradas baseada em padrões. Ou seja, você vê aquele padrão, você não precisa esperar, por exemplo, eu tenho que esperar um outro candle fechar para ver se vai dar certo. Não, você já pode engatilhar a ordem ali antecipadamente antes de você esperar um próximo candle. Porque às vezes quando acontece padrão, o próximo candle é um candle de força. E aí o seu stop acaba ficando muito longo porque você não antecipou a entrada. Então, para mim, outro ponto positivo para o candle é a antecipação de algumas entradas em alguns pontos específicos. Ok? Então, agora vamos para a desvantagem do candlestick. O que eu acho que é desvantagem? Dependendo do time frame que você está utilizando, ele fica com muito ruído na tela, principalmente no M1. Você vai ver muito ruído, você vai ver visualmente falando muito lixo ali, né? Muita informação que se você não compreende o que é o mercado, você acaba estopando muito, porque ali tem muita informação que acaba você tendo vários viés de como entender e enxergar o mercado. Então, para mim, o candlestick ele dá muito ruído, dependendo também do tempo gráfico, pelo menos em 1 minuto você consegue ver muito ruído e isso pode te atrapalhar na análise. Então, para mim, é uma desvantagem do candle. A segunda desvantagem é a pouca percepção para entradas de pullback. No candle, lógico, tem horas que as entradas ficam nítidas, mas muitas delas ficam meio que bagunçado ali. E principalmente quando você está num gráfico menor, de 1 minuto, 2 minutos, você consegue, a percepção de algumas entradas não ficam tão claras. Então, para mim, esse é um outro ponto negativo do candle. E, por último, o gerenciamento de stop mais complexo. Em algumas situações, o stop ele não fica totalmente gerenciado, porque em algumas situações você vai ter um stop muito grande, outras você vai ter um stop muito pequeno, então você não consegue gerenciar ali de forma
metódica ali o seu stop e o take sim, mas o stop às vezes fica meio ruim. Só que lá na frente, com conteúdo mais avançado, vocês vão saber os melhores pontos de stop. Não precisa ser no último fundo ou no último topo. Existem formas melhores de você colocar seu stop e pagar o risco. Então, na parte do candle, eu falei o que é um pouquinho o candle, as vantagens que ele traz para o operacional e as desvantagens. E aqui embaixo, para vocês verem, está aqui a imagem do candle, né? Como que ele funciona, né? Máxima, mínima, abertura e fechamento. E agora a gente vai para a parte do Renko. Vamos lá, o que é o Renko? Completamente diferente dos gráficos tradicionais, como o candle, né? Que a gente acabou de falar, no qual a barra representa a variação de um ativo em um determinado período de tempo. O gráfico de Renko, que foi criado no Japão, é um gráfico atemporal. Isso significa que as barras representam unicamente a variação do preço. Ou seja, o Renko ele trabalha com tique, tá? O Renko trabalha com um tique diferente do candle. O candle trabalha por tempo e o Renko é atemporal, ok? E se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre o Renko, vocês pesquisem aí, façam uma pesquisa mais profunda e entendam como funciona aí a questão detalhadamente do Renko, tá ok? E aí vamos para a vantagem do Renko. Quais são as vantagens para mim, na minha humilde opinião, do Renko? O gráfico atemporal movido pelos eventos do mercado. O que significa isso? O player, o big player, ele não faz ordens esperando o candle de M1 fechar, esperando o candle de M5 fechar. O mercado se move pelo consumo de liquidez, ok? O mercado se move pelo consumo de liquidez. O mercado se move por eventos. Então, o big player, ele se move quando ele vê algo ali que é interessante para ele. Ele não fica esperando uma barra de M1 fechar para que ele tome uma decisão. Ele simplesmente movimenta ou defende aquele preço vendo o que está acontecendo no momento. E o tempo no Renko ele não tem significado algum. Tá? O Renko ele se move por consumo de liquidez, por aumento ou diminuição da variação. Tá? Então, esse para mim é um ponto muito positivo, uma vez que a gente vai trabalhar ali a variação do mercado, ok? Outra vantagem que eu acho é a filtragem com menor ruído. Lá no Renko você vê, olha aqui gente, aqui imagem embaixo, ó, vocês conseguem ver o mercado visualmente mais limpo, mais clean. Você consegue ver com maior facilidade aqui. O Renko ele é mais fácil de visualizar, ele vai trazer menos ruído para você e você vai ter uma percepção melhor de ali, o que está acontecendo? Poxa, está acontecendo isso. Então, você consegue ter uma clareza maior olhando o gráfico do Renko. Os stops e os takes são mais gerenciáveis. Por quê? Dependendo de como você vai operar, você vai colocar os stops sempre acima do último Renko. Então, sempre vai ter a mesma pontuação, porque o Renko ele funciona com ticks. 5R, 10R, 20R. Vamos supor, você tem lá 10R de Renko, você vai ter sempre um stop programado. Eu vou colocar sempre o meu stop acima do último Renko. Então você vai ter sempre o mesmo stop. Então você consegue gerenciar melhor ali a questão de stop no Renko. É mais gerenciável a questão de stop. Outra coisa, ele é muito visual para pullback. Eu consigo ver com mais clareza zonas de pullback, como essas aqui, ó. Marcar aqui para vocês, ó. Zonas de pullback são mais claras para mim, ó. Eu consigo ver as zonas com mais clareza, eu consigo ver topos e fundos mais claros. Então, para mim, eu acho uma vantagem do Renko a questão de pullbacks. E análise de fluxo mais objetiva. No Renko, eu consigo fazer uma análise de fluxo mais objetiva porque o mercado se move por eventos. Então, eu consigo ver realmente o momento de deslocação do preço. O preço desloca com o consumo de liquidez. O consumo de liquidez é um evento. Então, eu consigo entender melhor o fluxo com o Renko porque ele se move com a variação do preço. E diferentemente do candle, né, que se move por tempo. Às vezes, aquele determinado tempo, um player lá teve que sair do momento, teve que fazer uma parcial, teve que estopar, não sei. E aí você acaba tendo um viés a mais do que no Renko, ok? E vamos para as desvantagens. As desvantagens, em algumas situações você entra atrasado, tá? Às vezes você vai ter lá no candlestick, a entrada já apareceu no candlestick e lá no Renko você está esperando um padrão. Isso eu falo de entrar atrasado para o meu gerencial, para o meu operacional. Mas pode ser que você tenha outras maneiras de entrar ali antecipadamente também, sem problema nenhum. Mas para mim, no operacional que eu vou passar para vocês, às vezes você vai pegar um pouquinho atrasado, com um pouquinho mais de confirmação
as entradas. E, por último, as desvantagens do gráfico de Renko é a pouca percepção de esforço e resultado. Por quê? Porque você não consegue ver de forma visual, como no candle, quando um candle, por exemplo, há um enorme volume ali no candle, mas ele tem um corpo pequeno, ou seja, o esforço foi tão grande, o resultado foi tão pequeno, você consegue sentir ali o mercado naquela hora, fala, poxa, alguma coisa está errada. Como esse tanto de volume entrou aqui agora e o candle está com um spread muito pequeno? Lá no Renko você não consegue ver de forma visual isso, porque os Renkos são todos de tamanho iguais. Então a percepção fica um pouco mais difícil, não quer dizer que é impossível. Com conteúdo mais avançado, com mais conhecimento, você também consegue fazer ali algo próximo do esforço versus resultado. Beleza, galera? Então, essas são os dois gráficos que nós vamos utilizar. Eu recomendo mais o Renko, eu utilizo mais o Renko, dificilmente eu utilizo o Candle, mas porque o meu operacional é mais favorável com o Renko, tá? Então, eu vou no operacional que eu vou passar para vocês mais para frente, eu vou colocar mais o Renko, tá? O Candle vai ficar de segundo lado, mas eu também vou fazer algumas coisas com o Candle para vocês verem, tá bom? Então, hoje o curso foi sobre Renko versus Candle, as vantagens e desvantagens de cada um e o que cada um tem para oferecer de melhor, beleza? Então, essa é a aula 5. Espero que vocês gostem do conteúdo, fiquem com Deus e até a próxima.